Começa agora, Programa das Minas. Música, bate-papo, dicas e conselhos das meninas superpoderosas da Atlântida. Texan PL 380, um dos rádios portáteis mais populares e acessíveis da Texan para quem curte rádio escuta, ondas curtas e qualidade de recepção. Testei esse pequeno rádio para descobrir se ele realmente é bom. De 11 a 14 de setembro, dia 11, Edu Farias. Você lembra do Texan PL 330? Ele brilhou com o SSB, rivalizando com o XH-Data D808. E claro que conquistou muitos DXistas avançados. Mas o PL 380 ele é diferente, ele é mais simples, perfeito para iniciantes e quem quer explorar ondas curtas sem complicação. Um detalhe, hein? Ele usa pilhas AA. Mas será que ele sintoniza estações distantes e surpreende como o PL 330? Fique até o final para descobrir, porque eu vou colocar ele do lado deste modelo mais avançado da Texan. Se você tem ou já usou o PL 380, deixe aqui embaixo nos comentários as suas impressões sobre o aparelho. Hoje nós vamos descobrir se este pequeno rádio portátil é gigante na recepção. Talvez hoje eu esteja apresentando para você um rádio que vai servir nas suas necessidades, um rádio da marca Texan. E quando é Texan, a gente sabe que a qualidade é sempre diferenciada. E nós temos aqui para apresentar hoje o PL 380, que é um irmão mais enxuto, vamos dizer assim, do PL 330, mas com algumas vantagens interessantes, como por exemplo, pilhas em vez daquela famigerada bateria BL5C. Então esse aqui já de saída eu já digo para vocês que tem uma vantagem muito grande em relação ao PL 330. É um rádio que tem ETM, ATS, memoriza até 550 emissoras, é DSP, né, como todos os rádios modernos, e é um aparelho que tem todas as funções básicas que você precisa, como despertador, função soneca. É um rádio que me agrada bastante. Vamos conhecer de perto o PL 380. E um rádio bem interessante, porque ele vem com alguns acessórios. Aqui nós temos já uma anteninha de fio. Para que essa anteninha de fio, Fábio? Essa anteninha de fio aqui é para você ampliar a capacidade da sua escuta, seja ondas curtas, ou seja no FM. Você vai ter uma melhor qualidade de recepção ampliando a antena. Ó. Você vai prender com a garrinha em algum ponto e aqui você encaixa na telescópica. Olha só que legal, hein? Aqui já tem de saída uma grande vantagem aqui com uma antena S para você utilizar nas suas escutas. E ele vem também com fones. Se você não tem fones, aqui está um fone para completar os acessórios do aparelho. Mas será que tem mais alguma coisa? Aqui nós temos um cabinho para carregamento. Mas Fábio, esse rádio não é a pilha? Sim, mas ele pode carregar pilhas recarregáveis. Então, quando você tiver na opção de pilhas recarregáveis, porque ele tem um chaveamento para pilha comum e pilha recarregável. É até bom porque é uma proteção. Você pode diretamente carregar no rádio através de uma fonte 5 volts. Olha só que maravilha, hein? Vamos tirar o rádio da caixa. Algumas informações básicas aqui, manual. Aqui também tem um manual em chinês. E aqui as informações do rádio, que também está em chinês. E aqui, ó, o diagrama do aparelho. Para você que é técnico, radiotécnico, as informações aí do diagrama de como funciona o rádio. Vamos deixar o manual de lado e vamos direto ao que interessa. Olha, ele vem numa proteção de camurça aqui, ó, da própria Texan, a marquinha da Texan aqui, ó, como é de praxe dos rádios da marca. Mais uma embalagem de proteção. E aqui nós temos a data de fabricação. Com que dia foi fabricado o rádio? No dia 3 de janeiro de 2024, será que é isso? Acho que é assim. Ou no dia 1º de março, eu nunca sei, sempre me engano aqui qual é a ordem que eles colocam. Mas eu acho que é 3 de janeiro.
Bonitão ele, né? Uma lateral, botão de sintonia, volume. Do outro lado, saída aqui, ó, para os fones, que é estéreo. E entradinha de 5 volts para fazer o carregamento das pilhas no próprio aparelho. A antena telescópica deve ter em torno aí dos 35, 40 centímetros, 360. E atrás nós temos as informações das bandas. FM de 87 a 108 ou de 64 a 108 MHz. Tem banda estendida para o Brasil. AM você pode colocar tanto em 10 kHz como em 9 kHz, dependendo da região que você está. Ondas longas e ondas curtas até 21.950 kHz. E este rádio aqui, ó, tem essa vantagem também do suporte para poder fazer a inclinação do rádio. Eu gosto de rádios que tem suporte. O PL330 não tem. Esse é um ponto fraco para um aparelho que custa bem mais caro que este aqui. Depois no final eu vou dizer para vocês quanto este aparelho está custando. Até porque de um dia para o outro os valores mudam muito. Por isso sempre é bom ficar de olho nas promoções. O acabamento dele é bom, como todos os aparelhos da Texan. Aqui está o compartimento para a colocação de 3 pilhas. Vamos colocar as pilhas nele. Ligou. E vamos falar um pouquinho das funções aqui do rádio. Eu não vou fazer o manual neste vídeo, exatamente para ele não ficar muito longo. Começando da esquerda para a direita, nós temos um botão de iluminação ou também um botão de retardo do alarme, que é a função Snooze, que você pode colocar o despertador, ele vai ativar e você dá um clique aqui e dá uma pausada no despertador. Você que está mais de preguiça na cama, não quer sair correndo, então pode fazer isso aí. Aqui nós temos a opção para travamento das teclas, para fazer a regulagem da hora, o alarme. Do outro lado nós temos o botão de liga e desliga, o power. Lembrando que muitos dos botões do rádio, eles possuem dupla função. Então aqui o botão power pode ser para ligar, mas também vai ter outras funções que depois eu vou explicar. Botão display embaixo, o botãozinho do FM estéreo, o FM e ATS, ondas médias e ondas longas, e mais abaixo o ATS também, A e B, para cima e para baixo, de ondas curtas, que serve aqui para sintonia. E na parte frontal, abaixo do display, nós temos os botões numéricos. Acima do número 1, FM7, depois 12/24, que serve para selecionar o formato da hora, e 9/10 para selecionar o formato do AM, que é 9 kHz para a Europa ou 10 para as Américas. Mais abaixo, nós temos uma opção para fazer o botão delete, para deletar os rádios da memória, uma opção para desativar o bip, e o M nós temos a função da bateria, que é quando você coloca uma bateria recarregável no aparelho e através do cabinho que vem com ele, você liga numa fonte de 5 volts e consegue fazer o carregamento das pilhas diretamente no aparelho. E isso é bom porque dessa maneira você não vai desgastar a parte de trás do compartimento das pilhas, de tanto abrir e fechar e desgastar a parte plástica ali. Pode manter as pilhas dentro do aparelho. Isso é um lado muito positivo. E esse chaveamento serve também para proteção, né? Você imagina que você coloque aqui uma pilha que não é recarregável e coloque o cabinho para carregar e aí. Então sempre que for colocar pilhas recarregáveis, ative no M a função de pilhas recarregáveis. Acabei de fazer o chaveamento, ó. Se aproximar, ó, ele já está na opção de pilhas recarregáveis. Então ele vai ativar. Se eu ligar aqui, o cabo ele vai fazer o carregamento. Então, como eu estou utilizando pilhas comuns, mantenho o chaveamento desativado para não ter nenhum tipo de acidente. Iniciando pelo botão Power, um toque rápido, ligou o rádio. Mais um toque,
desliga. Agora, se eu ficar apertando por 2 segundos, ele ativa a função Sleep, soneca. Você pode colocar até de 120. Vamos de novo aqui, ó, porque ele é rápido. De 120 até 1 minuto de função soneca. Abaixo de 15, abaixo de 10 minutos ele fica 5 ou 1. Bom, vamos desabilitar o bip. Desabilitando o bip. Ok, off. No botão display com o rádio desligado, você tem a hora do alarme ou a temperatura. Com o rádio ligado, são 4 funções. Primeiro, você tem ali, ó, o nível de sinal e do lado, em dB, o nível de sinal ruído. Então vai dar o alarme na segunda vez, temperatura e hora certa. Então com o rádio ligado são 4 funções no display. Mais abaixo o botão de FM estéreo para ativar e desativar. No FM, apertando, ele vai fazer o scan e vai colocar automaticamente todas as rádios que ele encontrar na memória, que aí você ativa a função ATS. Abaixo do botão FM nós temos ondas médias ou ondas longas. Você pode desativar as ondas longas desligando o rádio e novamente no botão ondas médias e ondas longas e ficar pressionando. Pronto. Bom, agora eu vou acertar a hora. Para acertar a hora é bem simples. Nós vamos clicar em time. Ele vai piscar. No botão sintonia você vai colocar a hora certa. Agora são 19 horas. Clico em time de novo, vai piscar minuto e 1 minuto. Clico em time e a hora está correta. Falando um pouquinho das funções superiores nos botões 1, 2 e 3. FM7 você vai colocar a banda de FM da sua região. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele vai piscar 64 a 108 e pronto, já está selecionado a banda de 64 a 108. Cliquei de novo, 76 a 108, ativou a banda estendida do Brasil. Cliquei novamente, 87 a 108 e a quarta opção é 87.5 a 108. Aí você vê na sua região qual a melhor banda para você utilizar. No número 2 tem a opção da hora, formato de 12 horas ou 24 horas. Você clicar aqui, ó, ele passou para 12 horas e está marcando 7 horas e 02 minutos PM da noite. Clicar novamente aqui, deixar em 24 horas, que é a hora que eu gosto. E nós temos no botão número 3 a opção de passar o AM para 9 e 10 kHz. E aqui tem um problema que eu vejo que é recorrente em todos os rádios, pelo menos não testei nenhum, que coloque isso da maneira correta. Quando nós estamos no formato de 10 kHz, ele coloca a temperatura em 71, no caso a temperatura no momento aqui, em Fahrenheit. Só que nós, nas Américas, pelo menos na América do Sul, nós utilizamos Celsius. E quando passamos para 9 kHz, ele deixa a temperatura correta da região. Só que aí fica errado o AM. Eu nunca vi nenhum outro rádio que esteja colocando isso certinho. Porque o rádio ele foi desenvolvido para o mercado americano. E aí colocaram isso na mesma função e a gente não consegue deixar na temperatura correta. Se eu vou usar só o FM, eu consigo deixar a temperatura. Agora, se eu quero utilizar o AM, eu passo para 10 kHz e perco a temperatura no nosso formato da região. Vamos agora aos testes do FM. Tinha um problema no ovário e surgiu uma... Fariseu. O que é o fariseu? Fariseu eu não vi. Também. E esses perdões que foram sucessivamente concedidos alimentaram novas... Que é Joinville, 150 quilômetros. Maria
graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós em Deus. Eu coloquei aí para vocês verem a diferença do PL 380 junto com o Tecsun 330. Fiz também o teste durante o dia, que eu vou mostrar agora para vocês, porque aqui onde eu moro, o clima ele muda muito rápido. E ao mesmo tempo que o clima muda muito rápido, a propagação do FM também muda rápido. Então esses sinais mais fortes que eu estava recebendo com neblina e com uma chuva fraca, eles não se mantiveram durante muito tempo. A oscilação do sinal era grande e também durante o dia eu tive problemas de recepção. E que ele conseguiu, mesmo assim durante o dia já com alguns sinais mais fracos, receber as mesmas distâncias. 1.000 metros quadrados, atendendo de portas abertas pelo SUS, com diversas estações. Atravessaram gerações. Na abertura do baile tem a banda Opus animando o E abrindo o último bloco, o seu Valença, a Belle de Jour, a composição é dele. Agora, 1h e 52 minutinhos, e termina aqui o Revista da Tarde, desta quinta-feira, 4 de setembro. O programador musical, Luciano Luca, a produção executiva foi da Júlia Raim, sob supervisão da Denise Maciel, assistência de estúdio da Renata Toledo e a direção de conteúdo e programação é do Leonardo. Camarão? Isso! Ai, que tudo! Tá, Brasil! Ai, que tudo! Ai, meu Deus! É um negócio de comer na rodovia. Ai, que tudo! Eu ando no fio da zona. Ele é mais aberto quando a gente compara ele com o PL 330, que tem um som mais fechado. O som é bem semelhante ao XH-Data D808. É um som que não tem grave, médio agudo, e só que o XH-Data D808 tem mais volume. Para quem quer fazer rádio escuta, tá show de bola, a qualidade de som é ok. Para ser bem sincero, eu gosto muito mais do design do PL 380 do que do PL 330. E ele tem aquele suporte traseiro, que é bem legal. Ele é um rádio mais simples, não tem SSB, não tem banda aérea, mas não deixa de ser complexo para aquele usuário do dia a dia. Tem a sua complexidade sim. Mas se você gosta de um rádio portátil para fazer escuta com várias funções, este é um rádio legal para usuários que quer usar todas as funções, usuários desenvolvidos. Se você é um usuário casual, tem outras opções no mercado, mas nada impede você de utilizar esse rádio também no dia a dia apenas com as funções básicas. Não deve nada para o PL 330 ou para o XH-Data D808 no FM. Ponto. Eu fiz os testes durante a noite, aqui o sinal oscila muito,
Então eu não vou dizer assim, o PL380 é melhor que o PL330 no FM. Não, estão ali semelhantes, tá ok a qualidade de sinal no FM. Agora no AM, olha, a diferença para mim foi muito grande em relação ao 330. O PL380 deixou a desejar. Se você quer um rádio com mais capacidade de recepção no AM, este rádio não é para você. Em ondas curtas, a mesma coisa. O som do PL330 ele é mais fechado, então pode até dar a impressão que o sinal está mais forte no PL380, se tiver uma diferença muito pequena. Então, são rádios que se equiparam na qualidade de recepção também em ondas curtas. O sistema de carregamento das pilhas é um ponto forte neste rádio. Geralmente a gente tem um rádio ali universal, onde você coloca uma pilha comum ou uma pilha recarregável. Esse não, ele tem um chaveamento ali para você colocar na pilha recarregável. Está usando pilha comum? Então vai lá, coloca para a pilha comum e assim você tem uma proteção. Vá que se engane, coloque uma pilha recarregável, depois troque por uma pilha comum e tente recarregar. Não é bom, né? Então a chavezinha ali é show. Pontos fracos assim que eu posso lembrar agora é só o AM ali e talvez aquela entrada mini USB que já é coisa do passado, poderia ter sido atualizada nesse rádio. Fora isso, depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês acham que tem algum outro ponto fraco. Eu não posso colocar, por exemplo, SSB ou a falta da banda aérea como ponto fraco, porque uma linha de rádio de uma marca ele vai ter vários produtos para públicos diferentes com preços diferentes. Então se todos os rádios forem iguais, não faz muito sentido. Então eu acho que para o que ele se propõe, ele está muito bem. O preço do PL380 no AliExpress, hoje, o dia desta gravação, é de R$ 338 com impostos. Este rádio também é vendido na loja oficial da XH Data no Mercado Livre por R$ 405. Estoque no Brasil, com impostos. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link das lojas no AliExpress e também no Mercado Livre. Agora é a sua vez. Comente, comente, comente. Eu gosto de ler os comentários. Às vezes aparecem uns haters chatos, mas ainda bem que 99,99% é de gente do bem. É claro que entende muito de rádio, muitos até mais do que eu. Curta, compartilhe, inscreva-se. É muito importante para o canal crescer. Você sabia que 40% das pessoas que acessam este canal não são inscritas? E talvez você seja uma delas. Talvez por esquecimento. Então vai ali, clique em inscrever-se e também ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No próximo sábado eu vou mostrar um rádio que custa menos de R$ 150 e foi comprado no Mercado Livre. Será que é mais um rádio da Lelong, hein? O que você acha? Fui!